Fala, meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu geralmente comento muito com outras pessoas, outros cervejeiros. A questão de como medir a temperatura de uma forma próxima da precisão, né? Vamos dizer assim. Acompanhe aí. Qual que é o melhor método de medir a temperatura do nosso mosto ou a cerveja? Através de um posto termométrico. Esse é o melhor, é o mais seguro, é o mais preciso. Claro, não tem aquela precisão, né, absurda, mas é muito preciso. Mas assim, a gente sabe que tem vários amigos aí que medem de outras formas. Eu tomei uma cerveja de um amigo e ele perguntou o que eu tinha achado. A primeira pergunta que eu fiz: qual a temperatura de fermentação? Ele disse 20 graus. E era o S05. Tá, mas 20 graus ao S05 não dá uma esterificação absurda. E eu perguntei pra ele: controlou com um copinho, né? Uma garrafinha, alguma coisa do tipo? Colocou o sensor dentro da garrafinha? É, foi assim. Então qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar exatamente a diferença de temperatura que a gente tem com as diversas formas de medir. Bom, primeiro teste que eu fiz. Vou mostrar para vocês a temperatura da geladeira, tá? A geladeira, ela estava ali perto de 20 graus, porque eu estou fazendo uma fermentação em 20 graus. Na verdade é um descanso, né? Já está no fim da fermentação, mas em 20 graus. E eu coloquei, já faz 2 dias, eu coloquei 2 copos de água. Um em cima e um embaixo. E deixei lá. Deixei na geladeira para ficar mais real o teste, tá? Então já está 2 dias lá. Na parte de cima eu coloquei o copo encostado numa garrafa para evitar que o copo encoste na placa, né? Porque na placa vai resfriar mais ainda. Então eu tive esse cuidado de manter longe da placa. Na parte de baixo eu só apoiei lá no chão e tudo certo. Inicialmente eu mostro aí para vocês a temperatura medida pelo posto termométrico, tá? Então essa é a temperatura mais próxima da cerveja, que agora já virou cerveja, mas é a temperatura mais próxima. Depois disso eu faço um outro teste, eu coloco no copo de cima. Olha só a diferença de temperatura. Por que tem essa diferença de temperatura? Porque é o seguinte, para a geladeira gelar um volume menor é muito mais fácil. Para gelar um volume maior é muito mais difícil. Então o que acontece? As pessoas, por exemplo, colocam a cerveja a 30 graus, saiu da fervura, depois do resfriamento, 30 graus. E colocam um copinho de água. Porra, a geladeira para aquele copinho de água chega rapidinho, 17, 18 graus. Mas aquele copinho, ou aquela garrafinha está em 17, 18, mas o fermentador não está. Nesse caso, o fermentador sempre vai estar acima da temperatura do copinho. Conclusão: a fermentação desse meu amigo, por exemplo, da cerveja desse meu amigo, com certeza rolou muito acima de 20 graus, porque a garrafinha estava em 20, mas o fermentador estava muito acima de 20, por isso que esterificou pra caramba, legal? Aí eu voltei para dentro do fermentador para mostrar que realmente iria marcar ali perto dos 20 graus. Bom, depois disso aí eu fiz um teste, essa eu me surpreendi. Eu tirei o sensor, coloquei no copo de baixo. Cara, bateu a mesma temperatura. Eu tinha certeza que a água de cima iria estar mais gelada. Tudo bem que a minha geladeira faz tempo que ela não liga. Então, na teoria, a temperatura toda dela está equilibrada. Eu acho, pelo menos, que se eu deixar ela uns 3 minutos ligada para conseguir baixar a temperatura do fermentador, automaticamente já vai baixar bastante a temperatura da água de cima e nem tanto da água de baixo. Faz sentido que eu estou perto de uma placa resfriadora e depois, se deixar muito tempo desligada, vai equilibrar. Mas enfim, a temperatura dos 2 copos era a mesma. Aí você pode perguntar: pô, mas e aí, Robinho, eu não tenho posto termométrico, eu não estou a fim de gastar com posto termométrico. Não tem jeito? Tem jeito. No vídeo eu mostro uma gambiarra que eu fiz aqui rapidinho, tá? E eu fiz com papel higiênico, porque não tem nada que melhor. O ideal é fazer com isopor. Pega um pedaço de isopor, pode ser de tampa de caixa de isopor, pode ser da própria caixa de isopor, pode ser de boia de piscina, sei lá, essas coisas todas aí, qualquer coisa. Ou então, até aqueles macarrões de piscina funciona também, legal? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: a gente colocar o sensor na parede do fermentador, coloca um isolante por cima e passa a fita. Pronto. É um posto termométrico? Não, não é. Mas ele chega bem próximo, como vocês podem ver aí no vídeo. Ele marcou bem pertinho mesmo. Para falar a verdade, com um pequeno erro ali. Então, galera, o que eu sugiro? Quando vocês forem fazer o controle de temperatura do seu mosto, faça com o sensor colado. Não querem gastar com posto termométrico, ou não tiveram tempo para pôr o posto termométrico ainda, colhem no balde. Cola no balde que vai funcionar
bem assim. A diferença é meio grau no máximo. Aqui não deu meio grau, mas eu já medi outras vezes meio grau no máximo. Ah, o sensor fora também, solto na geladeira. É o mesmo cenário do copo, entendeu? Porque a geladeira, na hora que ela ligar, o ar que está lá dentro, ela vai gelar muito rápido. O ar, ele gela mais fácil. Então ele vai trazer o ar ali para 20 graus. Só que a cerveja está longe de 20 ainda. E aí a pessoa se ilude achando que está fermentando em 20, quando na verdade está fermentando em 30, 28 graus. E eu já medi uma vez, dá essa diferença mesmo, galera. Chega a dar uma diferença de 6, 7 graus da temperatura de um copinho ou de uma garrafinha para um fermentador, ou então a temperatura da geladeira, do ar da geladeira para o líquido também. Legal? Então vamos cuidar da fermentação, isso é o mais importante. Se cuidar da fermentação, sai cerveja boa, com certeza, com certeza. Aquele ditado ridículo, mas é verdade. Mosto ruim, fermentação ruim, cerveja ruim. Mosto ruim, fermentação boa, cerveja boa. Mosto bom e fermentação boa, breja excelente, beleza? É isso aí, muito obrigado por assistir, tamo junto, até a próxima. Cheers! Gente, a diferença de temperatura que a gente tem com as